E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia, através de mais uma aula de introdução ao Novo Testamento. Então, sem demoras, deixa o seu like no nosso vídeo e vamos iniciar o vídeo de hoje. Estamos aqui de volta. Bem, pessoal, hoje, dando continuidade a essa nossa proposta de aulas introdutórias ao Novo Testamento, nós vamos refletir sobre os evangelhos sinóticos. Eu optei por dividir esse tema em dois vídeos. O primeiro, que nós vamos abordar hoje, será dividido no tema de evangelhos sinóticos, ou seja, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. E na segunda parte nós iremos abordar o evangelho segundo João. Bem, a primeira coisa que nós podemos pensar quando nós falamos sobre os evangelhos sinóticos, nós precisamos entender o que isso significa. A primeira coisa que nós devemos fazer então é analisar o conceito da palavra sinótico. Conforme Champlin nos apresenta, a palavra sinótico ela é formada por duas palavras gregas. A primeira é a palavra syn, que quer dizer juntos. E a segunda palavra, optanomai, que quer dizer ver ou visão. Então, desse modo, nós poderíamos conceituar a questão do evangelho sinótico como um ponto de vista. Ou seja, então, se nós temos evangelhos sinóticos, nós poderíamos conceituar esse termo como pontos de vista semelhantes sobre alguma coisa, e mais especificamente sobre Jesus, sobre sua vida e sobre seu ministério. Bem, superada essa primeira parte de conceituação, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: por que será que nós temos tantos relatos evangélicos semelhantes nos três evangelhos? Ou também, qual a necessidade de nós termos 4 evangelhos? Não poderia ser apenas um? Então, especulando sobre esse ponto de vista, Irineu ele vai dizer o seguinte: 4 evangelhos vindo das 4 regiões da terra e portados pelos 4 ventos da terra. Bem, esse ponto de vista de Irineu é um ponto de vista um tanto quanto místico, uma coisa muito sem comprovação. Mas, por outro lado, ele possui um pouco de razão nisso que ele está falando. Quando nós vamos analisar os evangelhos, nós percebemos que cada evangelho ele reflete um ponto de vista diferente de uma comunidade cristã distinta. Por exemplo, se nós pegamos o evangelho de Mateus, nós temos um evangelho dedicado aos cristãos judeus. Se nós pegamos o evangelho de Marcos, nós temos uma ênfase ao povo romano. Então nós teríamos várias tradições cristãs e cada tradição cristã refletiria um evangelho. Então por isso nós teríamos 4 evangelhos, ou seja, 4 pontos de vista distintos da mesma obra e pessoa de Jesus Cristo. Bem, então tendo esses primeiros elementos em mente, nós precisamos entender que surge um problema, que é justamente o problema chamado na teologia de o problema sinótico. O problema sinótico, basicamente, ele quer dizer o seguinte, ou questiona o seguinte: como é possível que 3 tradições distintas elas possuam tantos elementos em comum, por um lado, e também tantos elementos que não aparecem em outros evangelhos? Ou seja, como você pega, por exemplo, a natividade de Jesus Cristo. Então isso só vai aparecer no Evangelho de Lucas, tá certo? A infância de Jesus. Então certas parábolas, certos milagres, certos acontecimentos da vida de Jesus, você vai ver que eles são próprios de um único evangelho, ou de 2 ou de 3 evangelhos. Então por isso que é chamado de problema sinótico. Bem, e tendo isso em mente, nós precisamos entender que existem 5 teorias básicas que tentam explicar essas semelhanças
e esses elementos discordantes, discrepantes, por assim dizer, da mesma figura, que é Jesus Cristo. Vamos ver. Bem, a primeira teoria é chamada da teoria da cooperação mútua. Isso significa que cada evangelista utilizou o material do outro para construir a sua narrativa. Bem, isso poderia ser visualizado, nos primeiros versículos do Evangelho segundo Lucas, quando Lucas fala que muitos tentaram elaborar relatos da vida de Jesus, e Lucas estaria fazendo mais um desses relatos. Então essa é a primeira teoria. Bem, a segunda teoria é a teoria do evangelho oral, ou seja, já que nos círculos judaicos era uma coisa muito comum você ir passando de pai e filho a tradição de forma oral e não escrita, então acredita-se, conforme essa teoria, que os ensinamentos e a vida de Jesus ela foi transmitida pelas primeiras comunidades de maneira oral, ou seja, com a pregação dos apóstolos, com os ensinos, e as pessoas foram ouvindo essas mensagens e guardando no coração. Então nós teríamos aí várias tradições cristãs, vários pontos de vista distintos da mesma pessoa que é Jesus. Bem, a terceira teoria é a teoria documental, ou seja, que existiam dois documentos, tá certo? Anteriores à escrita desses evangelhos. Nós teríamos o Proto-Marcos, proposto por Holtzmann, teólogo alemão, e nós teríamos um documento chamado Logia de Mateus, ou seja, um documento que ele foi escrito em aramaico por Mateus, antes da segunda edição grega que nós temos hoje. Inclusive, existe um testemunho de Papias, o famoso discípulo do apóstolo João, ou o presbítero João, falando desse escrito. Então essa tradução diz que esses dois documentos, eles foram os relatos escritos dessas comunidades que posteriormente se transformaram na base para a escritura desses três evangélicos chamados sinóticos. Bem, a quarta teoria é a teoria que praticamente descarta tudo. Eles dizem que não, isso daí nunca existiu. Os documentos eles surgiram independentemente, cada um no seu meio e pronto. Bem, essa teoria é chamada de teoria não documental. Essa teoria ela não é tão aceita, mas é necessário a gente citar essa teoria porque alguma pessoa pode encontrar um livro, geralmente do início do século XX, meados do século XX, que vai falar sobre essa teoria, tá certo? Então a teoria de que os evangelistas eles não consultaram a si mesmos e totalmente por inspiração divina eles escreveram os evangelhos. E nós precisamos entender que existe uma cooperação mútua entre a inspiração divina do Espírito Santo e o elemento humano. Não é justamente isso que Lucas fala nos seus primeiros versículos do Evangelho? Que ele fez um relato baseado em todos os registros que ele tinha à disposição sobre Jesus Cristo? Então essa teoria ela já é considerada como superada, tá bom? E vamos para a quinta teoria, que é a teoria das fontes. Ou seja, nós temos duas fontes basicamente. Nós temos uma fonte que é chamada de fonte que é da palavra Quelle em alemão, que significa fonte, que é a fonte que Mateus e Lucas se basearam para escrever os seus evangelhos. E esses elementos eles diferem de Marcos, como por exemplo, o nascimento e a infância de Jesus, a ascensão de Jesus, os cânticos espirituais que nós temos registrados, a genealogia de Jesus. Então todos esses elementos eles não estão contidos em Marcos, tá bom? Mas somente em Mateus e Lucas. Então eles se utilizaram dessa fonte Q para fazer os seus escritos como base. E a segunda fonte é a fonte de Marcos, ou o Proto-Marcos, tá certo? Então essa fonte basicamente gerou o Evangelho de Marcos que nós temos hoje. Bem, pessoal, após apresentar essas 5 teorias que tentam responder à questão do problema sinótico, nós precisamos entender uma coisa, é que os evangelhos eles foram realmente e são obra do Espírito Santo, inspirando os escritores do Novo Testamento. Só que, como se deu a parte escriturística desses documentos, como esses documentos se formaram, é isso que essas teorias tentam apresentar. Essas teorias elas não tentam de forma alguma descartar a revelação divina.
tá bom? Então, colocando isso bem claro, vamos avançar falando desses 3 evangelhos especificamente. Vamos lá. Bem, o primeiro evangelho que nós temos que relatar é o evangelho de Mateus. Mas, vamos abrir um parênteses aqui. Eu vou falar primeiro sobre o evangelho de Mateus por causa da ordem do Novo Testamento, a ordem que estão dispostos os livros. Mas, como nós vamos ver um pouco mais para frente, o evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, tá bom? Então, o evangelho, segundo Mateus, ele é considerado o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho do reino dos céus, o evangelho que apresenta o Messias prometido a Israel. Esse evangelho tem por autoria atribuída Levi, o publicano, tá bom? Conforme as tradições mais antigas. Acredita-se que ele é oriundo dessa logia escrita em aramaico, né? Ou seja, um protodocumento, um registro que Levi fez manualmente de todos os ensinos e aquilo que ele viu sobre Jesus Cristo, que depois gerou a edição grega que nós temos hoje. O estilo literário de Mateus é um estilo muito rico, é um estilo muito bem feito, tá certo? A sua data de escritura, ela está um pouquinho anterior do ano 70, porque o ano 70, como todos nós sabemos, é o ano que Jerusalém é destruída. Então, as profecias que nós temos ali registradas no capítulo 24 e 25 de Mateus, elas provavelmente falariam dessa queda de Jerusalém, mas elas estão anunciando a queda de Jerusalém ainda. Então, percebe-se, como não há uma data que concorde sobre a escritura de Mateus, então vamos dizer que ele está ali na década de 60. Bem, o Evangelho de Mateus, ele contém elementos muito interessantes. Ele traz a genealogia de Jesus, ele é direcionado a uma igreja judaica, vamos dizer assim, então ele procura enfatizar as questões do judaísmo, procura denunciar os excessos das seitas judaicas e apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Talvez o local de onde foi escrito o Evangelho seja a cidade de Antioquia, pois alguns teólogos consideram que essa igreja foi a primeira que uniu gentios e judeus, ou seja, falantes de língua aramaica e de língua grega, tá certo? Então esse evangelho tem essas peculiaridades. Vamos avançar. Bem, pessoal, então chegamos ao momento de falar sobre o segundo evangelho na ordem, que é o evangelho segundo Marcos. Mas quem é esse Marcos? Alguns acreditam que Marcos é aquele que está registrado como João Marcos, aquele que foi companheiro de Pedro, aquele que foi companheiro do apóstolo Paulo, tá bem? E Irineu, junto com Justino Mártir, ele acredita que esse evangelho ele seria um relato de um documento que eles chamam de Memórias do Apóstolo Pedro. Ou seja, João Marcos ele teria ficado muito próximo de Pedro e ele, ao ver as pregações, o ensino e o testemunho de Pedro, ele foi redigindo, ele foi reunindo todos esses relatos e gerou o proto-Marcos e gerou depois o Evangelho de Marcos que nós temos hoje. O Evangelho de Marcos, como eu falei anteriormente, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Por isso que acredita-se que ele é uma fonte inspirativa para os demais evangelhos, a saber, Mateus e Lucas. Então, talvez a data aproximada da sua escritura é a década de 50. Não se sabe bem o ano, mas acredita-se que seja na década de 50. Então ele é o primeiro evangelho, conforme a teologia, a ser escrito. Mas ele não está colocado como primeiro na nossa ordem do Novo Testamento, tá certo? Esse evangelho, ele apresenta Jesus como o servo sofredor, Jesus como o modelo de serviço, tá bom? Muito provavelmente esse evangelho foi endereçado aos cristãos romanos, já que Pedro estava em Roma na ocasião da escritura desse evangelho, tá bom? E uma coisa interessante do estilo de Marcos é que Marcos ele relata como se Jesus Cristo não parasse no seu ministério. Então perceba que o estilo de Marcos ele é aquele estilo bem dinâmico. Ele fala em seguida, no dia seguinte, logo então. Então assim, ele coloca os fatos, os acontecimentos interligados como se não houvesse pausa. É como se Jesus Cristo não parasse. Tá bom? Então esse estilo é um estilo próprio de Marcos. E a segunda coisa interessante sobre o Evangelho de Marcos
é que o Evangelho de Marcos ele possui, conforme os entendedores do assunto, né, os exegetas, as pessoas que trabalham o texto original grego, eles dizem que existem dois finais para o Evangelho de Marcos. Nós temos o final breve, que vai até o capítulo 16, versículo 8, que diz que as mulheres ficavam com medo, não é? Então não falar nada a ninguém sobre a ressurreição. E nós temos o final longo, que vai até os últimos versículos, tá certo? Então nós temos muitos manuscritos antigos, conforme Jerônimo, que traduziu a Bíblia, nos relata, que tem o final breve até o versículo 8, e alguns que têm o final longo, até os últimos 12 últimos versículos. Então o que isso quer dizer? Para não haver confusão, a tradição cristã colocou o capítulo 16 de Marcos como um único bloco, porque você tem manuscritos antigos que tem e você tem manuscritos que não tem. Então, para não haver confusão, esse último capítulo de Marcos ele é redigido nas nossas traduções modernas por completo, tá bom? Então vamos falar sobre Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, como Paulo fala lá em Colossenses, tá bom? Então esse evangelho nós podemos entender que ele é a primeira parte de um tratado de 2 volumes, endereçados a um certo Teófilo. Nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas e nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, você vai ver o autor dizendo: olha, Teófilo, eu fiz um tratado e eu estou endereçando ele para você entender o que aconteceu no ministério de Jesus e aquilo que a igreja crê. Esse evangelho ele vai apresentar Jesus como o Filho do Homem. Não é à toa que esse evangelho cresce, que ele foi endereçado às comunidades de língua grega. Então como essas comunidades tinham um pensamento muito voltado à questão da sabedoria, da filosofia, então Lucas apresenta Jesus como o homem modelo. Então ele vai mostrar todo o ensino de Jesus, o ensino das parábolas, mostrando a sapiência divina que habitou entre nós. Bem, esse evangelho ele é datado de aproximadamente 60 ou 62 depois de Cristo, né? Anterior também à queda de Jerusalém. E quanto ao seu estilo, é um evangelho muito bem elaborado. Nós temos elementos fantásticos no evangelho de Lucas. A exemplo, nós temos os cânticos dos santos, como o Magnificat, que é o canto de Maria quando recebe a anunciação do nascimento de Jesus. O segundo cântico, que é o chamado Benedictus de Zacarias, não é? Então Zacarias quando vê a salvação. E o terceiro cântico, que é o Nunc Dimittis de Simeão, quando ele diz: despede o teu servo em paz. Então é um estilo belíssimo, o estilo de Lucas. Inclusive os teólogos vão dizer que dos 4 evangelhos, esse é o evangelho que possui o estilo literário mais rico. Então a pessoa que escreveu era uma pessoa muito boa na escrita grega, tá certo? Uma coisa muito importante sobre o evangelho de Lucas é que ele coloca como sua ênfase central, além de Jesus, ele diz que a igreja deve anunciar as boas novas desse Jesus. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui com esse vídeo, tá bom? Então na próxima semana nós estaremos divulgando a segunda parte, que é o Evangelho segundo João, tá certo? Eu peço que você deixe o seu like no nosso vídeo, tá certo? Compartilha o nosso conteúdo, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para nós. Então na próxima semana nós nos veremos com a segunda parte dessa aula, falando sobre o Evangelho segundo João. Então até a próxima. Muito obrigado.